Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal do YouTube. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os 4 passos para montar uma barbearia do zero. Roda a vinheta aí. Da tesoura. Queremos entregar o melhor para você. E o passo de número 1, o mais importante que nós precisamos para montar uma barbearia do zero, qual será que é? É isso que você está pensando aí, sempre vai ser o primeiro, o dinheiro. Nós precisamos sempre ter recurso financeiro para montar algo do zero, para comprar algo. Então o dinheiro é o principal para estar montando uma empresa, para estar montando uma barbearia. Ah, Renan, mas o que eu faço? O que eu preciso fazer para estar montando uma barbearia se eu não tenho tanto capital, eu não tenho tanta grana? O que eu faço? A primeira coisa que eu vou falar para vocês que dá para se fazer, não é aplicado para todo mundo, mas eu vou dizer as possibilidades e os jeitos que você pode estar encontrando de fazer com que o seu recurso financeiro aumente para você estar montando a sua barbearia. O primeiro de todos é recorrer ao banco, tá? Ah, Renan, mas recorrer ao banco é muito difícil, tem juros, tem isso, tem aquilo, tem as dificuldades, mas o primeiro que você precisa é recorrer ao banco. Se caso você não tem um carro, você não tem uma moto, você não tem uma bicicleta, não tem um apartamento, não tem nada, você precisa recorrer ao banco. Primeiro, quando você chegar no banco, você vai precisar ter nome para pegar esse empréstimo, para pegar esse recurso financeiro para você conseguir empreender. Você vai ter que estudar qual é a melhor taxa de juros, como fazer com que o banco te empreste e você não se endivide até a morte, tá? Você tem que descobrir um jeito que seja tranquilo de pagar, que é possível pagar e que, lógico, caiba no seu bolso todos os meses. Você tem que entender, fazer contas que faça com que você vê o quanto há possibilidades de você faturar todos os meses dentro da sua empresa e o quanto você vai aguentar pagar todos os meses de juros e da sua parcela do financiamento. Então, a primeira coisa que você vai fazer é ter o dinheiro e um dos recursos é recorrer ao banco, tá? Também tem um outro recurso que é vender algo que você tem. Como assim, Renan, vender algo que eu tenho? Imagina-se que você tem um carro que está avaliado em 30 mil reais, ele está quitado, está liquidado, você não tem mais nenhuma dívida dele e aí você simplesmente fala, cara, mas eu vou vender o meu carro. Eu vou contar por experiência própria. Em 2015 a gente tinha um carro e a gente abriu mão desse carro, nós vendemos o nosso carro no valor estimado de 45 mil reais e pelo incrível que pareça, anos depois esse valor retornou para nós. Por quê? É natural, se você tem uma empresa, se você tem algo que tem faturamento, você pode abrir mão daquilo por um tempo, consequentemente, um dia, se você plantou aquilo, ele vai retornar para você, desde que você tenha um pouco de sabedoria na hora de fazer as coisas, de pensar. Então, um dos jeitos é vender um carro, vender uma moto, vender uma bicicleta, o que precisar para fazer com que os seus recursos sejam maior e que você não precisa recorrer ao banco para não ter impostos, tá? Tem barbeiros que já venderam, gente, apartamento, que já venderam casas, mas isso é coisa particular de cada um. E uma das dicas que eu acho que todo homem, né, quando ele faz 18 anos, ele quer ter é um carro. E muitas das vezes quando você vai empreender, você não tem coragem de abrir mão do seu bem para estar empreendendo na sua barbearia, na sua empresa. Então abre a mão do seu carro que você vai ver que vai dar certo e um dia ele vai voltar para você. E um outro meio para conseguir dinheiro, gente, é encontrando um sócio investidor. Como assim, Renan, um sócio investidor? Cara, está forrado de pessoas que têm muita grana querendo investir em algo que dá um retorno para ela todos os meses. Eu vou dar um exemplo para vocês bem simples. Existem investimentos, tá? Vamos falar assim, investimentos de poupança ou tesouro direto ou qualquer outro investimento em aplicação na bolsa que ele normalmente não rende 1% ao mês, tá? É muito raro os rendimentos que rendem 1% ao mês todos os meses. Vamos falar assim, você colocou um capital de 100 mil e todos os meses te rende R$1.000. É raro os investimentos que tem e tem muitas pessoas que sabem disso, muitas pessoas que têm condições, que sabem que esses rendimentos são muito baixos. Então o que eles fazem? Você chega, faz uma proposta pro cara, é o seguinte, você sabe que aquele cara tem grana, que aquele cara tem dinheiro para investir, que ele já está nesse mercado de investimento e você mostra toda a sua estrutura, toda a proposta, tudo que você quer oferecer na sua região para ele. Você vai chegar nele e vai falar, cara, eu preciso de um valor aproximadamente de 100 mil reais e eu vou te dar 1% ao mês sobre o valor que você me emprestou. Porém, vou explicar para vocês, a barbearia, todo o espaço, tudo que tiver lá dentro, se um dia você sair, você não tem nada daquilo,
tá? Aquilo ali faz parte do proprietário que colocou capital. Você vai ser dono enquanto você estiver pagando para ele. Então sempre você vai encontrar pessoas que tá a fim de investir por uma porcentagem. Estou falando, pode ser 1%, pode ser seja 5%, 10%, mas a operação é sua e o dinheiro é do cara, tá? São poucas as pessoas que são proprietários, tá? Eu digo como na função de barbeiro, que procura isso. A maioria das pessoas procuram sócios, 50%, um trabalha, o outro fica na administração, mas essa é uma das possibilidades para você estar montando a sua barbearia do zero. Se caso você não tiver conseguir pegar empréstimo do banco, se você não tiver um carro, tenta recorrer a um sócio investidor que eu acredito que você vai conseguir montar a sua barbearia, beleza? E o número 2 para montar uma barbearia do zero, cara, é descobrir um local estratégico. Como assim, Renan, descobrir um local estratégico? Eu não posso montar em qualquer rua, eu não posso montar em qualquer bairro. Não, você tem que descobrir um lugar que é 100% estratégico, que é pensado, que você vai ver que a possibilidade de fazer as pessoas ter mais comodidade e ter visibilidade, a sua empresa ter visibilidade, seja maior. Como assim? Eu vou dar um exemplo de onde eu estou localizado hoje e eu quero usar eu de exemplo para vocês entenderem. Eu estou localizado em um bairro afastado do centro da cidade. Então, falar assim, pô, Renan, mas é loucura montar uma barbearia afastada do centro da cidade. Porém, o bairro que eu estou situado aqui, gente, ele tem 6 condomínios com um raio de menos de 500 metros de portaria, certo? De onde eu estou, com menos de 500 metros de raio, tem 6 condomínios localizados. Ah, Renan, mas o que isso significa? O público que eu atendo não é o público que está no meu bairro. Então, queira ou não, quando eu fui montar a barbearia, eu não pensei apenas no povo do bairro. O meu principal cliente, a minha maior estratégia eu criei para atrair público dos condomínios. Por quê? Era a galera que tinha um capital maior, consequentemente, no bairro não tinha uma barbearia com a estrutura que a gente queria montar, com a proposta que a gente queria oferecer. Então a gente pensou, poxa, aqui é o lugar, esse bairro aqui é o lugar mais estratégico da cidade para montar uma barbearia. Não vai ter fluxo de muitas pessoas aleatórias passando pela cidade, não é tão distante, vai ser próximo à casa de cada um deles. Então a gente começou a pensar em algumas possibilidades e facilidades para os nossos clientes chegar até a gente. E aí depois que a gente descobriu aonde seria o bairro, nós começamos a pesquisar aonde poderia ser possivelmente o espaço, se seria aqui, se seria em outros locais. E aí a gente pensou em mais uma coisa que seria muito importante. Se você for montar uma empresa numa rua, numa avenida que ela tem um fluxo muito alto e para retornar, se caso não estiver estacionamento, acontecer isso, a possibilidade do seu cliente não ir até o seu comércio é grande. Por quê? Hoje todo mundo tem carro, hoje todo mundo quer comodidade, quer chegar em um lugar, estacionar, parar o carro, conseguir parar tranquilo, sem ter que ficar procurando vaga, rodando. E a barbearia é algo rápido, o cara ele quer cortar o cabelo, ele liga, ele já vai, não é aquela coisa planejada para mês, é coisa rápida. Então a gente pensou na comodidade do nosso cliente e quando a gente foi montar, a gente não queria numa avenida principal justamente por isso. Então a gente pegou uma avenida que era paralela à avenida principal, onde tinha uma vaga de estacionamento absurda, tinha aproximadamente 6 vagas de estacionamento e era numa esquina. Todas as pessoas que passassem no bairro para ir para os condomínios estariam vendo a gente. Então a gente pensou, desde o início, qual era o bairro, depois nós pensamos no local melhor para se montar, tá? Desde que, entendêssemos que o nosso cliente tinha que ter um valor aproximadamente, vamos falar assim, pagasse por aquele valor ali, né? Se estivesse habituado a pagar um ticket um pouco mais alto por um corte de cabelo, então nós começamos a pensar nessas possibilidades e chegamos à conclusão de onde seria a nossa barbearia. Então a dica que eu te dou, após você saber quanto você vai investir, o quanto de dinheiro você tem, quando você descobre o valor do investimento que você vai fazer, você já sabe o ticket médio de corte. Investiu muito dinheiro, o corte vai ser um pouco mais caro, investiu menos dinheiro, o corte é um pouco mais barato. Então, de acordo com o capital que você tiver em mãos, você vai descobrir aonde é que você vai implantar a sua barbearia. Não adianta você investir 100 mil reais dentro de uma periferia e também não adianta você investir 20 mil reais, 10 mil reais numa barbearia em um bairro muito nobre. Então, após você ter o dinheiro em mãos e saber quanto você está disposto a investir, você vai procurar, a primeira coisa é o local, o bairro, tá? O local ali onde vai ser situada a sua barbearia e após isso você vai estudar o mercado daquela região, descobrir se a galera tem o hábito de pagar
por coisas com ticket mais alto, se são pessoas de classe mais alta, média ou baixa, e aí você vai começar a fazer uma análise e você vai chegar em uma conclusão, que tipo de cliente você tem. E depois você descobrir se você vai ter estacionamento, se você vai ter vaga coberta, se a pessoa vai ter que pagar para estacionar, se vai ser uma avenida de fluxo ou não. Sempre pensa no máximo de comodidade para o seu cliente. Foi isso que a gente pensou para os nossos clientes lá em 2015, quando nós estávamos montando a Los Mafiosos. Então, essa é a segunda dica que eu dou para vocês. O ponto tem que ser 100% estratégico, certo? E o passo número 3 para montar uma barbearia do zero é descobrir o tipo de concorrentes, o tipo de barbearia que está situada onde você quer montar a sua. Não vai avaliar a cidade inteira, avalia o local onde você quer montar a sua barbearia. Descubra qual tipo de serviço eles oferecem, se eles fazem apenas barba e cabelo, ou se eles têm algo a mais que eles oferecem para os clientes, se eles têm serviço de cortesia, se eles oferecem barboterapia, tudo que eles oferecem. Faça uma pesquisa, liga até a barbearia e fala, cara, eu sou fulano de tal e gostaria de saber quais são os serviços que vocês oferecem. Lógico, não vai falar que você vai montar uma barbearia. Vou dar um exemplo do que vocês falam. Diz que vai ser dia do noivo, que você gostaria de saber do dia do noivo. Então, quando a pessoa fala do dia do noivo, ela vai mostrar tudo que ela oferece e aí você consegue fazer uma pesquisa. Ou você vai até o local, descobrir o que ela faz para você, vamos falar assim, se comparar, se você vai oferecer mais coisas, se aquilo ali tá bom, se é o suficiente. Isso é uma das coisas que quase todo mundo, quando vai montar uma barbearia do zero, faz. É meio que uma pesquisinha ali para ver se o público daquela região está habituado a pagar um pouco mais caro, se eles gostam de um serviço especial, de um serviço extra. Então, uma das coisas que você vai fazer. Uma outra coisa é descobrir o nível do atendimento das barbearias. Se você vai descobrir o quê? Se o barbeiro ele trabalha de uniforme, se ele trabalha de short e chinelo, se a barbearia tem ar-condicionado, se a barbearia tem estacionamento bom, se tem recepcionista, tudo que faz parte de um atendimento você também vai estar mapeando. Por quê? Qual é o parâmetro que você vai ter se você não fizer isso? Você simplesmente fala, eu vou ter uma secretária. Você tem que analisar, ver o que é possível fazer dentro do seu estabelecimento, o que você pode melhorar. E sempre foca na deficiência das pessoas. Vê onde elas são mais ruins e você bate naquela tecla ali para fazer com que aquilo ali se torne uma qualidade para você. Para quem não gosta daquele tipo de atendimento, daquelas coisas, começa a admirar o seu trabalho. Um exemplo, fulano de tal não faz, mas você faz. Tudo que as pessoas não fazem, você tenta focar e tá fazendo. E depois você vai entender como é que você vai montar o seu estabelecimento. Vai descobrir todas as coisas que os seus concorrentes fazem para você ter um preço justo, para você não estar totalmente acima ou totalmente abaixo da região. Então faça toda essa análise, vê o que seus concorrentes oferecem, tanto as coisas boas e as coisas ruins, os pontos positivos e negativos, porque você vai conseguir ter uma métrica. Ele vai falar, não, eu preciso fazer isso também para mim estar no mesmo nível dos caras, não, eu preciso melhorar isso para também chegar ou passar eles ou chegar no nível maior. Então começa a analisar o que as barbearias do seu bairro, a barbearia onde você quer montar a sua, está fazendo para você não ficar totalmente perdido. Então agora vamos para o passo de número 4 e esse passo também é muito importante. Se você for montar a sua barbearia e se você for trabalhar sozinho, né, só você dentro da sua barbearia, provavelmente ela vai ser uma barbearia menor, uma equipe um pouco reduzida, né, só você dentro do espaço. Então o que eu sugiro para vocês? Não trabalhem sozinhos, cara, não trabalha apenas você dentro da barbearia, porque você não é multifunção, você não consegue atender telefone, varrer chão, cortar cabelo, falar com o vendedor, falar com o comprador, cara, você não consegue fazer tudo isso. Você precisa ter mais pessoas. Mas Renan, como que eu vou montar minha barbearia do zero? Eu tenho medo de montar ela do zero, pegar dinheiro, fazer isso, fazer aquilo e já colocar mais um barbeiro. Gente, se você acreditar no negócio, é possível, tá? Ter uma equipe é a melhor coisa que vai acontecer na sua vida. Por quê? Senão você se torna um cara refém. Se você não consegue viajar, você não consegue passear. Se você ficar doente 5 dias, a sua barbearia vai ficar 5 dias fechado ou você vai trabalhar doente. Então começa a pensar. Você não precisa ter uma secretária de primeira, você não precisa ter uma pessoa ali recebendo o salário de primeiro, de imediato, mas você vai precisar talvez de um outro barbeiro, porque imagina que chega 2 clientes ao mesmo tempo, e aí você tá atendendo um, e aí chega mais 2, eles estão com pressa, tem algum compromisso, eles deixam de cortar o cabelo com você para ir numa barbearia que já tem uma equipe, que já tem um time maior. Então, mesmo que você vai trabalhar de início agora, vai montar sua barbearia, começa você e mais um barbeiro, já começa em 2, já vai ser uma equipe. Vocês já vão estar dentro desse padrão de equipe e tenta conversar, tenta alinhar tudo. Vocês trabalhar do mesmo jeito, vocês saber as mesmas linhas de corte, saber
tudo isso, ter um atendimento muito semelhante. Por quê? Vocês vão ser parceiros, mano. Dentro da barbearia vocês são amigos, vocês são irmãos, vocês vão conviver mais tempo junto. Não entra com aquela coisa de eu sou a autoridade máxima aqui dentro, eu que corto mais cabelo e isso. Não, porque pode ser que o jogo vira, o cara pode ser mais experiente que você, mesmo você sendo dono do seu estabelecimento. Então, seja um cara meio flexível, mas deixe as regras claras. Mostra as coisas que precisam ter, mostra que precisa ter um padrão de atendimento, vocês precisam conversar a mesma linguagem com os clientes, que vocês precisam ter a mesma sintonia ali dentro do seu estabelecimento para não ter aquelas coisas ruins acontecendo, aquelas brigas, aquela rotatividade muito grande de barbeiros. Então, consiga conciliar todas essas coisas que você vai ver que é possível você ter uma equipe, tá? E lógico, o dia que você perceber que vocês já estão em 3 ou 4 barbeiros, para isso acontecer, gente, só relembrando, para isso acontecer você precisa estar sempre investindo em marketing, internet, panfleto, outdoor, para captar mais clientes. Não se acomoda achando que eu corto 200, ele corta 200, tá bom. Não, se hoje você corta 200, amanhã outro corta 200, vocês têm capacidade de estar cortando mais cabelo. Então sempre continue investindo para sua equipe sempre estar crescendo. Você ter 3, 4 barbeiros, até que chega o ponto que você precisar de uma recepcionista, de um gerente, de uma pessoa para trabalhar só com marketing, que você precisa tratar a barbearia como uma empresa. O maior segredo que tem é você tratar desde o início a sua barbearia como uma empresa. Você analisar o que as empresas grandes fazem e trazer isso para a realidade da barbearia, você vai ver que é possível você crescer, certo? Então, gente, esses foram os 4 passos para montar uma barbearia do zero. Eu falei desde o mais importante, na verdade todos são importantes, todos são necessários, e eu escolhi esses 4 justamente para vocês terem um direcionamento. Se você tem um sonho de montar uma barbearia, se hoje você trabalha de colaborador em uma barbearia, ou se você já é dono e não faz nenhuma dessas coisas, comece a rever alguns detalhes que você vai chegar numa conclusão que isso vai fazer com que você se torne melhor cada dia mais, certo? Tamo junto, fica com Deus, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa tudo certinho, dá seu like, deixa seu comentário aí que eu estarei vendo cada um de vocês. Tamo junto e é só o começo.